Bom, então voltando, tem outras ferramentas especiais que a gente pode utilizar também, né? No câmbio, eu separei algumas aqui principais, que é o centralizador de embreagem, a gente tem como ferramenta especial. Isso pode ser um kit que você compra com vários tipos de centralizador para cada marca de veículo. Um saca-polia ou saca-retentor também ajuda muito na hora de desmontagem de um câmbio. E o Sim. instalador de retentor novamente. A gente precisa principalmente do instalador para a gente não danificar o retentor na hora de instalar a peça nova, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para tu, tá? Eu tenho aqui, ó, um exemplo de um saca-polia, Certo. um exemplo aí de um saca-polia, tá? Ou, Certo. dependendo, saca-retentor, a gente inverte as garras e pode ser um saca-retentor também, depende muito, tá? Certo. A gente Certo. tem aqui, ó, um exemplo de um kit para centralizar a embreagem. Seria isso aí, ó. O que o senhor diria é centralizar a embreagem? Como assim? Como Na assim? hora que a gente vai tirar o disco de embreagem e tal, Sim, ele não tem que estar sim. centralizado para a caixa de marcha entrar certinho. Isso. Pronto. Isso. Então, essa ferramenta serve justamente para isso, para poder centralizar a, a embreagem, a gente não ter dificuldade na hora que for colocar o câmbio no lugar. Entendeu? Entendi. Pode ser instalado sem ela, sem esse kit, né? Mas fica mais difícil, torna mais difícil. Isso. Mas aí você não vai ter exatidão com, No, cen no com centro lá. no centro da embreagem, entendeu? Entendi. E aqui a gente tem um instalador de, de retentor, tá vendo? Aí a gente coloca o retentor, coloca ele e bate nessa parte aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima dele, beleza? Certo. Para a gente não danificar o retentor que vai estar aqui na parte de baixo. Certo. E essas ferramentas são ferramentas especiais, né? E vai depender muito da utilização do movimento da oficina. Se o cara utiliza muito a oficina com esse tipo de serviço, é interessante o cara ter em, na ferramentaria dele esse tipo de ferramenta. Entendi. Olha lá, suspensão. Na suspensão, isso aí a gente tem que ter de todo jeito, né? Um encolhedor de mola para Sim. poder fazer reparo no amortecedor, substituição do amortecedor, verificação, etc. Um saca-pivô, que é constantemente algo que tem que estar sendo trocado devido às imperfeições da pista, né? Ele acaba sofrendo. Um Sim. extrator de cubo de roda auxilia muito na hora que a gente vai fazer a desmontagem de um cubo de roda, de uma manga de eixo, que a gente precisa tirar o semi-eixo da transmissão e a gente não precisa bater nela, né? Então a gente usa um É. extrator de cubo para facilitar isso daí. E aí eu separei aqui as imagens para ficar fácil para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, o encolhedor de mola, tá? Certo. O encolhedor de mola aqui, ó, a gente coloca o encolhedor lá, como a gente já fez em aula, né? Presencial. A gente verificou lá como é que faz, como é que coloca a ferramenta, como é que aperta. Não pode ser apertando só um lado, tem que Isso é apertar. na chave também, isso daí é na chave também? Essa parte superior aqui, ó, essa Sim. parte aqui, ele tem uma parte onde a chave pega. Pode ser um Allen, pode ser um Torx. Entendi. Que Tu vai acha melhor pegar esse nesse tipo do que tipo. aquele nosso, mas é melhor, né? Mais prático, né? Esse daqui eu acho ele mais seguro, tá entendendo? Por causa Ele dos dentes agarra dele. melhor, Os ele dentes é agarra melhor. melhor na mola, no elo da mola, entendeu? Entendi. Esse aqui é mais seguro. É, um saca-pivô aqui, ó, que inclusive é um desse que a gente tem lá, ó. É um desse aqui que a gente tem, tá? Auxilia muito a gente a fazer a retirada do pivô, seja ele do braço da suspensão ou da direção, a gente consegue tirar. Dependendo do modelo, tá? Existem vários modelos de saca-pivô, esse aqui é só um exemplo, mas vai auxiliar muito a gente.
A gente Eu vejo muito hoje em dia na oficina, o pessoal bate muito, professor. Bate é, muito. e o que tende a acontecer quando a pessoa bate muito é danificar outra parte da suspensão, né? Esse aqui Principalmente é a um bandeja. exemplo. Você lembra que eu falei ao senhor que o menino tava mexendo bate, termina empenando a bandeja lá. Mesmo que não Isso, empene a bandeja, mas danifica, né? Fica feio o negócio. isso. E às vezes acaba danificando o sistema de freio, acaba batendo disco de freio, algo do tipo. Isso. O que aconteceu comigo. O cara bateu, escapuliu, copiou e pegou no meu disco. Eu reclamei Pronto. com ele. E aqui a gente tem um exemplo de um saca para um cubo de roda, tá? Esse Aqui eu é nunca onde a tinha gente visto, coloca não. os parafusos Esse eu nunca vi, não. de roda e aqui a gente consegue colocar ele fixado no eixo da transmissão, no semi-eixo da transmissão. Aí E aí ele tem vai modelo. empurrar, e ele vai Tem empurrar o modelo. cubo. Professor? Tem o quê? Esses são 5 furos, mas tem modelo para 4 furos também. 4 por Tem, 100, 4 por 108. É de tem, acordo com o carro, né? tem isso. Tem, entendeu? Então seria bom Não ter sempre o de necessariamente. 5 furos, ter o de 4, né? Então, esse de 5 furos, não necessariamente você tem que usar os 5, né? Você pode Certo. colocar a sua 2, já vai auxiliar, já vai te ajudar, porque ele vai estar Ah, bem entendi, fixado. entendi, entendi. Senhor, Não entendi. precisa necessariamente colocar os 5. Entendi. Sistema de freio. No sistema de freio a gente vai ter aí ó, a máquina para sangria de freio, que a gente Sim, utilizou lá em sala de aula, tá? sim, Para fazer sim. a sangria. E a gente vai ter um encolhedor de êmbolo da pinça de freio. Tem sistema de freio que é necessário uma ferramenta especial para poder encolher o êmbolo. Porque além dele ter que girar o êmbolo, ele tem que empurrar ao mesmo tempo. Então a ferramenta vai auxiliar isso daí. A gente vai fazer isso daí com mais praticidade. Sim. Deixa eu mostrar aqui o exemplo, tá? Aqui está o exemplo da máquina, né? Que é uma dessa que a gente Sim, tem lá. a gente usou essa. Eu lembro. Isso, a gente usou uma dessa aqui, né? Liga diretamente na bateria do carro. Tem o controle aqui, onde a gente vai fazer o acionamento. Certo? Enche ela de fluido de freio. E aí ela vai bombear o fluido de freio através do sistema. E a gente consegue fazer a sangria muito mais rápido do que com alguém lá em cima injetando, tal, não sei o quê. Vai demorar mais dessa forma. E aqui, ó, eu tenho a ferramenta para encolher o êmbolo, Certo. tá? Essa ferramenta aqui a gente consegue fazer o encolhimento do êmbolo sem precisar danificar o êmbolo, sem necessidade de bater, de usar outra chave ou qualquer coisa do tipo. Essa chave aqui ela encaixa perfeitamente lá. Como é o nome dessa ferramenta, Tony? Esse daqui é a ferramenta para encolher êmbolo de freio. Naquele dia a gente utilizou uma chave, foi de fenda, para poder colher Foi ele porque ali era só empurrar. e Nessa empurrar. daqui ela precisa girar e empurrar ao mesmo tempo, Certo. entendeu? Aí com a ferramenta fica muito mais prático. Certo. Na direção, ó, coloquei exemplos aí. A gente tem o extrator de braço axial, que foi o que eu tinha falado desde o começo, foi o exemplo que eu dei Sim. comigo lá, e o saca-volante. Tem muitas vezes que a gente não utiliza o saca-volante, tenta bater nele que ele vai soltar, mas Teve um dia que existe um eu saca. tentei tirar, tentei. Consegui, mas foi ruim de tirar. É isso Isso daí? daqui é um saca-volante, ó, tá? Nessa parte aqui ele vai ser parafusado diretamente no volante e essa Certo. parte daqui ele vai empurrar no eixo da coluna de direção. Ele vai pegar naquela ponta do eixo onde pega a porca do volante, ele vai Sim. pegar ali e aí ele vai empurrar, ele vai puxar o volante sem você precisar fazer força. Tranquilo? Esse é ótimo, mas eu nunca vi, não. Esse aqui é bem prático, né? Bem É. auxilia bastante na hora de sacar um volante. A outra que eu disse foi o do braço axial. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que a Ah, gente tem então, uma lá, né? sim. A gente tem uma dessa lá. O braço axial ele vai encaixar aqui dentro
E aí aqui ele vai travar o braço axial e na outra ponta com uma chave a gente consegue folgar ele ou apertar. E tem uma observação aqui, ó, que é proibido utilizar a pneumática, tá? Entendi. Isso pode danificar a ferramenta e pode danificar a peça que você vai estar reparando, colocando no Certo. lugar uma nova. Então, é interessante seguir as recomendações do fabricante aí. Na parte elétrica a gente tem várias ferramentas, eu separei só algumas aí que são mais usuais, tá? A gente tem Certo. um multímetro automotivo, não é aquele multímetro comum, que a gente tem lá a escala para 220 volts, escala de 600 volts, etc. Não é isso não. É um multímetro automotivo, ele é para se trabalhar com 12, 24 volts, tá? Tem uma escala maior, mas o principal é essa que ele vai trabalhar. Tem o alicate amperímetro, que a gente verifica a amperagem do sistema, lá no positivo do alternador. Um alicate climpador, que é para quando a gente vai fazer reparo num chicote elétrico, num conector, algo do tipo. Sim, E um sim. teste de polaridade, que é algo bastante utilizado para quem é da área da elétrica aí, automotiva. Então, eu separei aqui, ó, o multímetro automotivo, é esse aqui, ó. Pode ver que o layout dele é diferente, tá É vendo? verdade. Não é como o outro, mas ele tem as principais funções que a gente precisa fazer num veículo, tá? Então aqui, ó, ele já não vai mostrar aquela escala, eu preciso colocar na escala de 20 volts, de 220, não sei, não, aqui ele só coloca volts, ó. Só. Eu não preciso colocar na escala de ampere, eu preciso separar 10 ampere, miliampere, não, ele já coloca ampere. E é independente se é corrente contínua ou corrente alternada. Na mesma escala ele faz a mesma leitura, seja contínua ou Certo. alternada, ele faz essa leitura, tá? Então ele é mais prático para a gente que vai trabalhar no setor automotivo. É você colocar na escala e medir. Não precisa ter o cuidado de ver se está na escala certa, na Onde é que tá a metragem certa. tensão? Onde é que tá a tensão nele, professor? E o tensão é o quê? Né? O volts. Certo, certo, certo. Então, volts é isso aqui. A primeira escala que ele tem após desligado. Ó. Assim que É a você liga tensão. ele, é tensão aqui. Certo, Tá? Então, nessa escala aqui eu tenho resistência, né? Teste de certo, continuidade também. Aqui eu vejo frequência, que é em hertz, tá? certo. Nesse aqui eu vejo milissegundos, impulsos. Aí mais para quando a gente vai fazer um teste de sensor, alguma coisa do tipo, é onde a gente vê a Certo. pulsação em milissegundos. Aquele retornozinho. Esse retorno aqui, deixa eu ampliar aqui só para ver se eu enxergo melhor. Ele está mostrando aqui como se fosse algo, uma leitura USB. Tô vendo, Talvez tô seja uma vendo. questão aí específica desse multímetro, tá? Certo. Esse outro aqui, ele está medindo um ângulo. Deve Sim. ter uma, um Uma cabo função. específico para poder fazer isso daí, tá? Sim. Aqui eu tenho miliampere, ampere e temperatura. Beleza? E para fazer a Entendi. leitura de temperatura também tem que ser outro Cabo? outro cabo, tá? Não é aquele cabo comum que a gente utiliza para Sim, fazer sim, medição sim. de tensão, é outro cabo para Sim. poder fazer leitura de temperatura, tá? Então, quando você compra esse multímetro, ele já vem com esse tipo de kit para poder fazer essas outras leituras. Dentre esse e aquele que a gente usa normal, qual você acha melhor? Para começo, um multímetro comum Normal. Comum, quebra comum. É galho. mais prático, né? Ele consegue fazer várias coisas. Esse aqui é Certo, muito mais certo. caro também, tem esse detalhe, tá? Por ele ser Entendi. específico, o automotivo, ele vai ser muito mais caro. Entendi. A gente tem aqui, ó, o alicate amperímetro. Ele tem Sim. várias funções aqui também, tá vendo? Ó, tem a tensão em corrente alternada, em corrente contínua, tem uma resistência, tem o teste de continuidade, tem uma amperagem em corrente alternada, em corrente contínua, Então, mas a gente tem um multímetro que é um amperímetro, mas tem toda a função do multímetro. isso. E o Entendi. alicate amperímetro, a principal função dele é a leitura de Sim. amperagem, sem a necessidade de Positivo. desconexão
dos cabos, tá? É Com só ele ligado. colocar no positivo lá, no circuito positivo, Isso, é só com ele ligado, você liga o veículo do componente, antes do componente. e Sim, coloca a passagem do fio tem que ser no meio desse alicate aqui, ó, tá? certo. Você aperta ele nesse ponto aqui, ele vai abrir e aí você coloca a fiação, o chicote elétrico nesse ponto aqui, ele já vai lhe dar no display qual o resultado da amperagem, sem a necessidade de desconectar o cabo. Que no caso de um multímetro a gente teria que fazer isso, desconectar o cabo para poder ler a amperagem. Né? Positivo. Positivo. Entra dentro do positivo, né? Oi? Entendi. Copiei. Beleza? Sim. A outra ferramenta que a gente tem, ó, o alicate crimpador. Esse alicate aqui, ó, é como eu disse, se for necessário fazer um reparo num chicote elétrico, num conector, algo do tipo, muitas vezes a gente vai precisar dele para poder fechar esse contato aqui, ó. Tá vendo? É ele que vai fazer o auxiliar a gente a fechar, a clipar o chicote elétrico no terminal e ele ficar bem preso, bem fixo, sem correr o risco de você puxar e ele soltar. Certo, certo. Daquele que a gente faz emenda, né? Não tem necessidade. Se a gente tiver uma pecinha dessa para colocar, né, na emenda, melhor, né? E Uma melhor dessas ainda, o alicate pecinhas. climpador auxilia muito a gente por conta disso aí. Ok. E a gente tem, cadê o teste? Aqui, ó, teste de polaridade. Esse aí é mais comum, o pessoal usa muito esse teste aí. Ele tem aqui ó, o positivo, o negativo e aqui em caso de curto-circuito, né? Se ele tiver em curto, ele vai acumular esse meio. Então, aqui é um bem teste prático, né? Para você verificar se está chegando positivo, está chegando negativo, se está em curto, algo do tipo. Você verifica com esse carinha aqui. Ele apita também? Ele apita também? Ele apita? Não, Ou esse aí não? não apita, Ele não. apita não, né? Não. Ele só acende a luzinha ali, de acordo com... Cuidado, porque Sim. esse cara aqui não pode ser utilizado Sim. em carros híbridos nem elétricos, tá? Na rede de alta tensão. Se você inventar de fazer isso na rede de alta tensão de um carro híbrido, de um carro elétrico, vai levar um choque, tá? Vixe, Então, tá doido. diz no veículo híbrido nem elétrico. Isso daí é proibido utilizar esse tipo de ferramenta dele. Sim, senhor. Aí a gente tem a parte da injeção eletrônica. Quais são as ferramentas principais que a gente utiliza? A gente usa um computador para diagnóstico, que é o scanner, né? O scanner automotivo. Certo. A gente tem uma ferramenta que simula os sensores. O scanner faz isso, mas a gente tem um específico para fazer isso daí. E a gente tem um osciloscópio. Dependendo do scanner, tem scanner que já vem com a função de osciloscópio. Mas para quem não tem, quem precisa de algo mais específico da área de injeção eletrônica, quer trabalhar realmente nessa parte aí, o osciloscópio auxilia muito para quem vai trabalhar com isso daí. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar. O scanner, ó, o exemplo do scanner aqui, tá? Certo. Então, o scanner é bem parecido com o que a gente tem lá. Ele vai fazer a leitura dos DTCs, ele vai, dependendo do veículo, ele consegue fazer um atuador funcionar, tá? Dentre outras funções que um scanner automotivo vai conseguir fazer. Vai auxiliar muito para quem trabalha com injeção eletrônica. Tem uma luzinha que acendeu, uma luz de injeção, uma luz do airbag, uma luz do controle de estabilidade, uma luz do ABS, ele consegue verificar qual o defeito e mostrar o código de falha, tá? Então, auxilia bastante para quem trabalha nessa área aí, nesse ramo aí de injeção eletrônica. Só para confirmar, professor. Sempre que a gente for fazer um diagnóstico com... Eu esqueci o nome. Do nada, esqueci. O scanner. É bom a gente ter o manual técnico do carro, né? Para identificar o código de falha. Isso, é interessante você saber isso daí. Hoje em dia tá fácil, você joga o código na internet e eles já dizem qual é. Já diz. Então só o Google desenrola, só o Google. Isso, você jogou no Google já acha, tá fácil pra caramba hoje. Copiei. Tá?
esse daí é um simulador de sinais de sensores, tá? A gente utiliza Sim, aí para poder fazer alguns tipos de teste. Então, a gente tem aqui ó, o teste para roda fônica. Isso daí é para a gente certo. verificar se o veículo está no ponto, se ele está mandando a informação para a central de forma correta. Aqui são dois tipos de sensores, onde ele vai trabalhar com um sinal MAG e um sinal Hall. Esse sinal Hall é o mais utilizado nos sensores, tá? É desse Uhum, desenho aqui, ó. Esse desenho que ele está mostrando aqui é o desenho que a gente vê no osciloscópio, tá? Esse certo. gráficozinho que ele está mostrando aqui do lado. E aqui a gente tem o primário da bobina. A gente conecta o primário da bobina e ele vai fazer o teste para verificar se está ok. Isso é um simulador, tá? Um injetor de sinal. Ele vai enviar esse sinal para os componentes e a gente fazer o teste sem a necessidade de estar ligando o carro, tal. Ele faz Por por si. exemplo, a gente quer testar a cebolona lá do radiador, certo? A gente acopla nela, né? Faz uma ligação nela para fazer o teste da ventoinha, para ativar ela, para ver a temperatura correta. Isso. Aí ele você tem que saber se ele vai ser, se o sinal dele é mag ou se o sinal Certo, dele é Hall, entendeu? certo, certo. Para poder aplicar isso daí. E a gente tem o osciloscópio, que como eu disse, dependendo do scanner, ele já vem acoplado ao scanner. Uhum. Ó, esse daqui, ó, é Diferente um esse. osciloscópio, tá? E ele vai mostrar, sempre que tiver uma variação de tensão da corrente elétrica, ele vai estar mostrando aqui. Ele vai estar mostrando aqui, tá vendo? Existe uma oscilação, ele vai estar mostrando no gráfico todas as Certo. informações dessa oscilação. Nesse caso aqui, ele está mostrando a amperagem, ó, de quantos amperes ele está oscilando aqui. Tem osciloscópio que o cara utiliza num computador mesmo, ele usa uma televisão bem grandona assim e sai verificando o sinal de cada sensor lá. Ele vai aplicando os, os cabos aqui do scanner em cada determinado ponto e aí ele vai identificando se a oscilação está ok ou não. Então, o osciloscópio, Sim, para sim. quem trabalha com injeção eletrônica, facilita muito o diagnóstico, tá? Entendi. E aí a gente tem que ter alguns cuidados com as Certo. ferramentas, né? Os cuidados principais que a gente precisa. Cuidado com a armazenagem, quando for guardar a ferramenta, guardar em local adequado. Todas essas ferramentas vêm com seus respectivos caixa para poder guardar. Toda ela vem com seu joguinho, seu estojozinho para você guardar tudo direitinho. Antes de guardar, limpa ela, se sujou, alguma coisa, caiu óleo, graxa, alguma coisa do tipo, faz a limpeza, tá? Na hora da Certo. utilização, utiliza conforme manual do fabricante, para não correr risco de danificar a ferramenta. Ah, eu vou usar um alicate amperímetro para poder fazer uma medição, vamos ver, vamos dar um exemplo, fazer uma medição de frequência. Mas eu sei que ele não Sim. faz a leitura de frequência, então para que eu vou utilizar um alicate amperímetro? Tá? Entendi. A utilização Entendi. dele tem que ser conforme o fabricante. Como a gente viu lá, a ferramenta de tirar braço axial. Não pode utilizar a pneumática. Então, não Certo. utiliza para danificar a ferramenta. São ferramentas que são caras, tá? Então, tem que ter cuidado quanto a isso. Sim, sim. Calibragem. A maioria das ferramentas precisa ser calibrada, precisa ser ajustada. Porque se você perde essa calibragem, como por exemplo um torquímetro ou algo do tipo, ele Certo. começa, você não perde a confiança na ferramenta. Então, tem que ter cuidado quanto a isso. Questão de limpeza, eu falei, sempre que usar a ferramenta, sujou, limpa, tá? Deixa ela bem, armazena ela com cuidado. E E a o ambiente manutenção, também. E o ambiente também, né? isso. E a manutenção é você ter sempre cuidado de guardar, de limpar, de não deixar jogado em todo lugar, de ter Certo, cuidado para não certo. bater, não cair, não Não deixar danificar, né? que outras pessoas não qualificadas venham a utilizar a ferramenta sem saber, tá? Então, Certo. tem que ter esse cuidado, tem que ter essa prioridade com as ferramentas, porque elas são caras e tem uma utilização bastante importante na hora da oficina. Tranquilo? Tranquilo, professor.
Bom, então assim, era isso que eu queria falar com vocês a respeito de da ferramentas especiais, tá? Então, a aula de hoje eu queria finalizar por aqui. Está acabando até o tempo já de novo da aula, tem 5 minutos só. Certo? Mas próxima aula aí a gente vai ter outro tema aí importante, interessante para a gente conversar. Eu espero que mais pessoas venham participar também. Vou falar mais no grupo lá, alertar o Sim, pessoal. sim. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês joguem lá no grupo. Vou estar à disposição. Qualquer coisa, manda no privado. Eu respondo por lá. Não vai ter estresse não, beleza? E senhor? Beleza? Vai ficar Valeu salvo, aí professor, a essas todos. aulas? Tá salvo? Tá salvo já? Tá gravado já. Tá ok. E assim que eu concluir aqui, eu jogo o link lá no YouTube também. Perfeito. Perfeito. Beleza? Tá bom. Foi ótimo, professor. Valeu. Até semana que Valeu. vem aí. Até lá, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.